Quem disse que as mulheres não podem pregar nas igrejas? Existem denominações que têm bastante resistência sobre o papel do ministério feminino. A nossa conversa no vídeo de hoje é sobre por que Paulo fez uma orientação tão específica e aparentemente tão dura que as mulheres ficassem caladas na igreja. Qual é o perigo da mulher falar na igreja? A primeira pergunta é, afinal de contas, não pode falar? O texto que a gente precisa consultar é 1 Coríntios 14, versículo 34 e 35. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissos como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, esse texto provoca em muitas mulheres constrangimento e dúvida. Porque a gente não pode simplesmente omitir ou fingir que essas coisas não tem no texto. A gente precisa entender o que Paulo quis falar com essas coisas. Percebe que ele está falando uma orientação bastante clara. O costume em todas as igrejas é que as mulheres se conservem caladas. Não é permitido falar, que estejam submissas como a lei determina. Então, que lei é esse que Paulo está falando? Ou ainda, se tiver alguma dúvida, interroguem em casa e não na igreja. Então, esse texto ele dá uma margem para uma ampla divulgação de teologias e pensamentos bastante conflitantes. Então, o nosso objetivo é tentar chegar no real objetivo da mensagem do apóstolo Paulo, não só para a igreja daquele momento, mas também para a igreja de hoje e para as mulheres de hoje. É importante a gente perceber que se a gente voltar a alguns versículos anteriores, a gente vai perceber que mulheres estavam orando e profetizando na igreja sem problema nenhum, e Paulo não repreende essas mulheres. Suas orações e profecias na igreja. Então, se a gente vai olhar esse pano de fundo, a gente vai perceber que existe um contexto onde essa ação feminina na igreja, ela acontecia. Então, a gente precisa colocar uma coisa do lado da outra para a gente não perder a perspectiva do que o texto está querendo dizer. Então, ao contrário, Paulo só vai dar instrução sobre como fazer da maneira certa, de uma maneira que lhe permitia falar, mas que ao mesmo tempo honre a liderança masculina. Então a gente vê aqui que existe algum conflito entre a ação, a atividade ministerial das mulheres e a liderança masculina. Então Paulo está tentando resolver esse fio, só que a gente precisa puxar esse fio para a gente entender o pano de fundo de uma maneira mais completa. Por isso que o objetivo aqui é a gente passar rapidamente sobre alguns textos bíblicos que validam a presença e o ministério da mulher na igreja, para a gente entender que não existe contradição, para que a gente realmente enxergue esse foco. Se a gente for para Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, a gente vê que existe uma profecia sobre o derramar do Espírito Santo e que os filhos e as filhas profetizarão. Então, a gente percebe que o texto bíblico não está impedindo que exista o exercício de uma atividade feminina. Então, a gente vê isso, Joel 2 é um balizador. Então, a gente precisa entender que a Bíblia não se contradiz. Então, a gente não pode entender num sentido absoluto. Vamos ver se tem mais texto? Atos capítulo 2, versículo 16 e 18. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que o Senhor derramará do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mais uma vez aqui, as filhas também recebem esse papel de profetizar. Isso está sendo dito em Atos, que é o livro da igreja que está nascendo. Então, não existia um costume nesse sentido de que a mulher não podia profetizar. Então, esse passo a gente está dando. Portanto, se você considerar que o versículo 34, aquele primeiro que a gente leu lá atrás, é uma proibição absoluta de mulheres falarem em um culto de adoração, então você adotou uma interpretação que faz o capítulo 14 contradizer o capítulo 11, além de ignorar o texto de Joel. Percebe? Esse é o nosso primeiro impasse. A gente tem que mostrar aqui que a Bíblia não está se contradizendo. Então, a gente não pode tomar decisões precipitadas. A primeira expressão que salta aos nossos olhos quando a gente leu aquele texto é em todas as igrejas. O texto lá, a parte 33, o 34, o 35, e a gente vai ver que são em todas as igrejas.
Quem são todas essas igrejas? O que acontece em todas essas igrejas? A gente precisa saber que na região dessas igrejas paulinas, a gente vai ver o cenário onde a grande maioria, quase que 100% das divindades eram deusas, matronas. Então você não vai ver nessa região um deus homem. Todas as deusas, ou praticamente todas as deusas, eram femininas. O que isso é importante? O ser de poder, o ser poderoso nesse ambiente era um ser feminino. A ideia aqui é mais, a gente diz muito hoje, é a sociedade patriarcal. Então, a religião desse ambiente paulino é uma religião matriarcal. Se você não entender isso, você não vai entender o que Paulo está dizendo para essas pessoas, ok? Então, guarde isso. O próximo degrau é pensar sobre profecia. O ensino da Bíblia pode ser controverso, mas não é contraditório. Então, Paulo não proíbe as mulheres de orar e profetizar na Assembleia. Então, existe alguma questão aqui bastante delicada sobre honrar a liderança masculina, né? A ideia de não julgar as profecias, porque na medida que as mulheres faziam esse julgamento das profecias, algumas relações eram atropeladas. Observa aqui comigo, né? Paulo está dizendo apenas que as mulheres não devem participar quando as línguas ou profecias estão sendo interpretadas e testadas. A gente vai ver isso também em Tessalonicenses e também em Timóteo. Isso está de acordo com o que esses textos dizem sobre as mulheres. Não devem ensinar aos homens ou ter autoridade sobre os homens. Se as mulheres estavam envolvidas em decidir uma profecia era verdadeira ou não, então estaria desobedecendo o que a Bíblia diz em 1 Timóteo. Capítulo 2, 11 e 12. Então, qual é a ideia aqui? Então, existe uma relação que a Bíblia cria sobre a figura de autoridade e estava acontecendo alguma coisa na igreja. A forma que os dons estavam sendo administrados, parecia haver um atropelamento do papel e da figura masculina nas igrejas. Então, se a gente começar a entender isso, a gente vai começar a dar um passo a entender esse contexto de uma maneira mais clara. Não é sobre um machismo, mas é sobre a percepção de que a forma que os dons estavam sendo utilizados, lembra, a gente está numa cultura onde as mulheres são deusas, onde essa participação religiosa feminina é dominante. As sacerdotisas são mulheres. Então, se em qualquer templo daquela época, eram mulheres falando, eram mulheres ministrando. E por conta desse ambiente incrivelmente feminino, a participação das mulheres estavam atropelando ou desequilibrando a figura e a autoridade masculina. Então, Paulo está chamando, está puxando, opa, tem alguma coisa errada. Então, a palavra de Paulo é organizadora. Conservem as suas figuras, respeitem os seus papéis. E essa questão aqui sobre línguas é uma coisa bastante delicada, né? Então, Paulo não está proibindo aqui o falar em línguas, nem a profecia, mas é justamente nesse momento onde existe o julgamento, onde a profecia está sendo julgada, avaliada, para que a mulher não simplesmente ela engula esse lugar masculino. Você precisa perceber que a palavra de Paulo é uma palavra de orientação, não é uma teologia machista. Lembra que o cenário pagão ele é predominantemente feminino. As sacerdotisas, como eu falei, eram mulheres. Então, Paulo está recuperando o sacerdócio masculino. Então, a gente olha para esse texto, a gente percebe, né? As mulheres sempre foram oprimidas, os homens sempre mandam em tudo, e Paulo está perpetuando esse silêncio feminino. A questão é radicalmente oposto, é justamente essa figura feminina dominante nas igrejas e essa figura masculina estava sofrendo um ocaso, estava sendo soterrada. Pensa comigo um pouco. Nas igrejas de hoje, nos nossos ministérios, quando não existe um ministério feminino forte, geralmente essa igreja não está viva. Pensa comigo, querido. Até hoje, quando você vai numa igreja, você vê a força da mulher, geralmente, na maioria das nossas igrejas, o que move o ministério de oração da sua igreja, homens ou mulheres?
O que move um ministério de ação social nas suas igrejas, homens ou mulheres? A frequência nos cultos é maior de homens e mulheres. Até hoje, se a gente for pensar a realidade, as mulheres acabam assumindo. Tudo bem, às vezes é um pastor que está lá na frente, mas a figura das mulheres sempre foi uma figura essencial na nossa história recente. Ainda mais nesse ambiente. Então é ao contrário, esse lugar masculino que parece estar sendo desequilibrado por conta dessa percepção religiosa nesse contexto greco-romano. Então existe uma necessidade de recuperar a autoridade do homem, do papel do homem de frente à fé, e o cristianismo está resgatando isso. E mais uma vez, para que a gente não pense que existe uma perseguição da Bíblia em relação à figura feminina, a gente pode olhar em Romanos capítulo 16 e a gente vai ver várias lideranças femininas, ou seja, em outras palavras, a gente vai ver comunidades onde mulheres tinham um papel central na vida daquela comunidade. Por exemplo, recomendo-vos a nossa irmã Febe, uma mulher que está servindo a igreja de Cencreia. Paulo está falando de uma mulher que tem um papel de liderança, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que de vós. Recomendo-vos a nossa irmã Febe. Essa, então, é uma mulher que está num papel de liderança importante nessa igreja, que está servindo a igreja de Cencreia. Então, ela é uma mulher ativa na igreja, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Então ela está ativa, ela está no ministério, servindo a igreja. Então tudo que ela precisar, vocês vão chegar junto. Tudo que a Febe precisar quando ela estiver com vocês, vocês vão ajudar, dar ferramenta para ela fazer, ou seja, dar liberdade para ela servir a igreja, dar liberdade para o ministério dela, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive, né? Então a ideia de diaconisa da igreja. Paulo está assumindo que Febe protegeu a muita gente, inclusive a Paulo. Então, Paulo se sente cuidado, amparado pelo ministério de uma mulher. Então, a gente não pode ver contradição ou uma tentativa masculina de simplesmente calar o ministério das mulheres. Paulo não diz isso, é Paulo que está dizendo. Então, percebe o lugar que Paulo dá para o ministério de uma mulher. O próximo texto, saudai Maria, que muito trabalhou por vós, saudai Andrônico e Júnico, um casal, ok? Meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. Então esse casal não é só o marido, é o marido e a mulher, eles são notáveis, eles são conhecidos pelo serviço em Cristo. Então não tem como dizer que a mulher é excluída do ministério cristão. Saudai Trifena e Trifosa, duas mulheres. Percebe a quantidade de mulheres que Paulo está falando que tem papel de predominância, de liderança na igreja paulina, as quais trabalhavam no Senhor. Então, essas duas mulheres trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside. Só nesse versículo aqui, são 3 mulheres que também muito trabalhou no Senhor. Então, não tem como olhar para o texto bíblico, não tem como olhar para Paulo e dizer que a mulher não tinha um lugar de importância no ministério. Então, já falou da primeira perna, do primeiro embate. Tem a ver, então, com esse equilíbrio de que estava desequilibrado e, curiosamente, não estava desequilibrado para as mulheres, estava desequilibrado para os homens. A próxima informação que a gente precisa entender é que as mulheres deveriam ficar caladas como a lei determina. Tem alguma lei de Deus no Antigo Testamento? Você consegue lembrar que manda que as mulheres ficassem caladas? Tem no Deuteronômio, Levítico, Números? Tem essa lei? Não, queridos, não tem nenhuma lei no Antigo Testamento que mande as mulheres ficarem caladas. Então, a lei que Paulo está se referindo no texto é uma lei romana de silêncio. Então, Paulo está advertindo sobre uma lei que existia naquela época e organizava o papel das figuras na sociedade. Então, Paulo está pregando o respeito civil e jurídico, ok? Não tem uma lei de Deus que manda a mulher ficar quieta, mas existia uma lei romana sobre o silêncio. Na forma que se alguém chegasse na hora do culto, na hora do ensino e contestasse ou questionasse o marido da outra, isso estava indo contra a lei de Deus, não a lei romana.
Então isso seria um problema para aquela comunidade. E, obviamente, nesse contexto, onde as deusas eram mulheres, onde a mulher era a principal sacerdotisa, você chegasse e as mulheres estavam falando... E até hoje a gente vê isso, essa é a dinâmica. A gente vê, as mulheres falam... A gente tem pesquisas, por exemplo, que falam que as mulheres falam cerca de 20 mil palavras por dia, enquanto homens falam 7 mil palavras por dia. Então a gente está falando de uma realidade presente. Então não tem a ver com discriminação, isso é um fato comprovável. Então imagina que na hora do ensino, se alguém de fora chegasse e visse isso, por conta dessa lei, estranharia, e isso seria um problema para o testemunho daquela igreja, seria uma quebra de lei. E ao mesmo tempo, também era importante isso para que a igreja não fosse confundida com os cultos de mistérios, isso aqui que é o pano de fundo. Se a gente está falando de uma religiosidade pagã, nesses cultos pagãos, esse falatório, essa figura feminina é essencial. Paulo está querendo, então, que as comunidades cristãs sejam diferenciadas daquilo que acontece nesses cultos de mistério, nesses cultos pagãos. Tudo que é muito evidente, tudo que é muito característico nesses cultos de mistério, Paulo está chamando a atenção. Gente, cuidado, a gente não pode ser confundido. Então, esse falatório, a postura das mulheres, então, é orientada para que não houvesse essa quebra de testemunho. A gente precisa, então, dar sequência ao entendimento sobre esse contexto cultural para a gente entender o que Paulo estava dizendo. Afinal de contas, nesse momento, pouco cabelo era sinal de muita confusão. Paulo está comparando a mulher de cabeça descoberta com uma mulher de cabeça raspada. Então, existem vários textos paralelos que Paulo faz algumas orientações para a figura da mulher e nessa preocupação do testemunho, nessa relação com a sociedade. Naquele tempo, em Corinto, só uma prostituta ou uma sacerdotisa cultural que raspava ou cortava o seu cabelo curto. Então, quando elas eram escaladas a ficar de serviço no templo, elas deveriam cortar seus cabelos, de modo que uma mulher de cabelo curto era sinônimo de uma sacerdotisa em serviço. Então lembra que essas mulheres eram devotas dessas deusas, Afrodite, Ártemis, Diana, todas elas eram de alguma forma consagradas. E quando elas eram convocadas pelo serviço religioso, então elas cortavam o cabelo. Então ela tinha um momento, é como se fosse um serviço obrigatório militar que a gente tem no Brasil. Então existe um serviço muitas vezes voluntário religioso. Então essa mulher se dirigia ao templo para fazer parte ali do seu ritual. Então uma mulher de cabelo raspado nessa época, ela facilmente era confundida desse ambiente. Então quando Paulo estava dizendo não fique de cabelo curto, que a mulher tenha cabelo longo, é uma preocupação de pai, paternal, porque imagina a confusão que uma mulher cristã poderia passar de cabelo curto na rua, ou se visse uma mulher de cabelo curto entrando dentro de uma igreja. Então, seja para uma mulher que se converteu, que já fez parte dessa prática pagã e agora está entrando dentro da igreja, ou seja de uma mulher que simplesmente achou bonitinho uma mulher de cabelo curto e agora quer ter o seu cabelo cortado. Então, Paulo está dando uma orientação muito pastoral, muito local, por conta de uma cultura. Não tem nada a ver com uma tentativa de controle, de cercear a liberdade das mulheres. Então a gente vai ver como que é pesado esse ambiente feminino nessa época. Então, eu gosto dessa frase, né? Pouco cabelo, muita confusão. Pelo mesmo motivo, ou pelo mesmo viés, as mulheres usavam um véu sobre a cabeça em público para mostrar que tinham marido e não estavam disponíveis. Sem véu na cabeça, elas poderiam ser consideradas imorais. Então a questão do cabelo curto, do cabelo raspado, do véu, todas elas remetiam numa direção de cuidado pastoral, não uma proibição espiritual que a mulher não pode isso, que a mulher não pode aquilo. Então, se a gente não entender o contexto, a gente vai começar a criar um monte de bobagem e um monte de regras que as mulheres vão ter que obedecer. Por outro lado, a gente tem o contrário, muito cabelo, pouco juízo. Nos cultos de mistério, o que acontecia é que as mulheres soltavam o cabelo, né, e começavam a rodar o cabelo e entravam em transe.
E era muito comum naqueles cultos que as mulheres faziam isso. Então, em cada lugarzinho que existia um culto religioso, você via essa prática feminina. Então, em todos os lugares que você via a figura da mulher exercendo algum ritual, algum papel. Paulo está fazendo uma diferenciação. Nós somos assim, nós somos ele. Então, a gente vai ver que esse costume de soltar os cabelos, ficar sacudindo e rodando a cabeça, isso fazia parte de um culto, de ministério dessa época. Então, se alguém convertido olhasse para uma mulher de cabelo solto, a associação era imediata. Então, era uma cautela paulino de que essa pessoa que entrasse não começasse a fazer a associação e o culto fosse prejudicado. Até hoje, a gente ainda vê muito conflito sobre o que a mulher pode usar, o tipo de roupa, usa maquiagem, não usa maquiagem, e que às vezes a dinâmica de um culto pode ser atrapalhada por conta desse tipo de discussão, né? Então, essas questões do véu, do cabelo raspado, do cabelo curto, elas tinham um indício de estar em adoração a um outro Deus. E essas coisas eram, então, essa cautela do apóstolo Paulo em relação a esse tipo de coisa. Qual era o verdadeiro perigo que está em jogo? Primeiro lugar, é acabar com os abusos das participações no momento do culto naquela comunidade. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, de que as mulheres estavam reprimidas e ninguém podia falar nada, é justamente ao contrário. Existia um abuso das mulheres em relação ao culto que estava gerando distorções e confusão no culto. É radicalmente contrário do que as pessoas pensam, né? Então, precisava acabar com esses abusos dessas participações que tinham um ar de espiritualidade, mas geravam mau testemunho, que estavam contrários à palavra de Deus. Sendo assim, o próximo raciocínio é a relação com a liderança masculina precisava ser preservada, né? O homem precisa exercer a sua autoridade também, né? O risco da atitude feminina de varrer e engolir o papel da liderança masculina. Passou tanto tempo e a gente parece que a gente está no extremo oposto. Então, se o texto está tratando uma realidade que parece muito distante de hoje, parece que a gente foi para o extremo oposto, porque hoje a gente corre o risco de que a liderança masculina varra a atitude e o lugar do ministério feminino dentro da igreja. Então, se isso é para que haja equilíbrio entre os ministérios, se a gente for para o outro lado, a gente está cometendo o mesmo erro. Porque se Paulo quer a organização do espaço do culto e que a figura masculina tenha a sua autoridade, da mesma forma que a figura feminina tem a sua possibilidade, se a gente vai para um extremo, a gente está descumprindo a orientação do apóstolo Paulo. Observe então que o que o apóstolo Paulo está fazendo é trazer equilíbrio na vida da igreja. Dentro daquela cultura, a mulher tinha um papel central e o homem tinha um papel secundário. Paulo está equilibrando as coisas. Esse era o risco daquela época. Mas se esse era o risco daquela época, a gente precisa pensar também nos nossos tempos que os riscos ainda existem. Existe sim um risco onde figuras masculinas possam simplesmente destruir e aniquilar o lugar da mulher da igreja. Esse risco é real. E a gente precisa voltar à mensagem do apóstolo Paulo para voltar a essa centralidade, onde homens e mulheres são respeitados e cada um tem o seu respectivo papel no ministério e a serviço do reino. Mas ainda hoje, com esse pensamento feminista, com essas teologias feministas, a gente também corre o risco de voltar para esse lugar onde a mulher domina e o homem é tirado de cena. Então, seja de um lado, seja de outro, a gente não tem um equilíbrio saudável e bíblico. O objetivo do texto é resgatar, redescobrir esse equilíbrio da palavra de Deus, onde homens e mulheres podem exercitar o seu ministério. Em terceiro lugar, se a gente falou com acabar com os abusos, no momento do culto estava desorganizado, estava uma bagunça, e muitas vezes por causa dessa doutrina, desse entendimento errado do papel da mulher, as relações, como a gente falou, do papel do homem e da mulher. Em terceiro lugar, de cuidar do testemunho na igreja, para que não fossem confundidos com esses cultos dessas divindades femininas. Então, é uma questão de evitar a aparência do mal. É sobre isso.
Precisamos entender que não é sobre um machismo de Paulo. É sobre perigos reais que a igreja estava correndo. O abuso nas participações do culto, a relação com a liderança entre homens e mulheres estava desequilibrada e um cuidado com o testemunho da igreja. Hoje, o risco não é que as mulheres falem ou não falem das igrejas. Hoje, o nosso risco é que todos os cristãos falem e falem sem entendimento. Por isso, a nossa preocupação é recuperar a centralidade do Evangelho. E nessa centralidade do Evangelho, existe um lugar para o ministério masculino e existe um lugar para que o ministério das mulheres sejam respeitados e honrados, como o apóstolo Paulo fez. E a preocupação do mundo bíblico é que a gente não fale mais sem entendimento, porque a nossa fala sem entendimento vai trazer desequilíbrio e confusão. Se você quer um conhecimento profundo e centrado no Evangelho, clique em Saiba Mais e venha nos conhecer.